Bom dia a todos. Declaro aberta a audiência pública, no qual irá tratar sobre a nova reforma do Código Tributário do município de Pentecoste, no qual eu cumprimento aqui o bloco de Pentecoste na pessoa do Zé, que está aqui há pouco tempo, do seu auxiliar, e ao povo que nos assiste através do sistema de comunicação, no qual foi feito um convite para comparecer aqui à essa sessão extraordinária, para a gente debater o Código Tributário, e infelizmente na plenária não se encontra nenhum cidadão, nem uma cidadã pentecostense para a gente debater esse assunto. Temos a falta de alguns vereadores que não estão presentes também, e infelizmente, por motivo de força maior, não sei, não compareceram, a maioria não compareceu. Está aqui presente Zé Camota, o vereador Quinzinho e eu, Roberto Leite. Queria cumprimentar aqui o professor Xavier, desse grande especialista em Código Tributário, ao Ari da Fênix, consultoria, ao Amaril, do trabalho do setor de tributos, chefe do setor de arrecadação, ao Cláudio Gomes, secretário de Finanças, a doutora Renata, a nossa assessora jurídica da casa, e mais uma vez um bom dia a todos que nos assistem através do Bloco de Pentecoste. Vamos poder debater aqui um assunto que é de suma importância para o município, mas volto a repetir, infelizmente a população não compareceu, porque isso aqui é para a gente debater mesmo, ouvir a população, a opinião de cada um, mas hoje nós só temos aqui presente 3 vereadores, e não é porque os demais não estão aqui, nem a sociedade veio, que a gente vai deixar de debater o assunto. Vamos botar em pauta aqui o Código Tributário. Vou passar a palavra aqui ao vereador Quinzinho, para ele fazer a sua explanação e tirar as suas dúvidas com o professor Xavier e o senhor Ari. Eu vou passar a palavra primeiro para o professor Xavier, para ele fazer aqui uma explanação sobre esse projeto que é tão importante para o nosso município. Bom dia a todos. Eu quero só chamar a atenção, antes de entrar no mérito da questão do Código Tributário, chamar a atenção para que a gente observe 2 princípios fundamentais que regem a matéria tributária, que é o princípio da anterioridade e o princípio da noventena. São princípios constitucionais, ou seja, nós devemos avaliar, apreciar durante este ano, porque se não for aprovado e sancionado até 31 de dezembro, essa matéria ela não vai ter validade, porque ela fere o princípio da anterioridade e também o princípio da noventena. Quanto mais rápido se aprovar a matéria, aí já começa a se contar o princípio da noventena, que é o princípio da não surpresa, para 90 dias depois entrar em vigor, 90 dias mais observado o princípio da anterioridade. Jamais nós podíamos, mesmo obedecendo o princípio da noventena, fazer ele ter vigor no presente exercício. Não, porque nós íamos ferir o princípio da anterioridade. Essa é a questão fundamental que eu quero chamar a atenção de vocês, todos aqui que estão presentes, principalmente os senhores vereadores que vão apreciar a matéria, aí na presença do Amarildo, que muito, juntamente com o secretário de Finanças, que muito contribuíram nas informações relativo à feitura dessa matéria. O que nós encontramos no atual código foi uma distorção muito grande, principalmente no que diz respeito à cobrança de taxas. Eu diria até em certos aspectos, até exorbitantes, que não atende aos princípios da capacidade contributiva. Não se pode pagar porque taxa é uma espécie de tributo. Porque o que é que nós temos como espécie de tributo? Os impostos, as taxas e as contribuições, no caso, a contribuição de iluminação pública. É a única que é abrangida. Com relação aos impostos, nós temos o IPTU, o ITBI Intervivos, o ISS. Com relação às taxas, nós temos as taxas em razão do poder de polícia, em razão da prestação de serviço. A taxa, os alvarás, em razão do poder de polícia, ele não tem o fator puramente arrecadatório, não. Ele é feito para disciplinar o funcionamento de atividades de fins econômicos ou não.
para funcionar no território do município de Pentecoste, tem que ter uma licença. E essa licença são os alvarás. Seja os alvarás de localização e funcionamento, como é o caso que está muito bem composto aqui nesse projeto de lei, seja os alvarás de fins diversos, que são outro tipo de alvarás, mas que também estão acobertados pelo princípio da, digamos assim, da anterioridade e o princípio fundamental do poder de polícia, que é o poder disciplinador no que diz respeito à ordem, à segurança, o bem-estar, o funcionamento das diversas atividades, inclusive da produção e do mercado. Esse é o chamado fato gerador e a definição de poder de polícia. As demais taxas são taxas pela prestação de serviço, que ela tem como contraprestação o próprio serviço e a fiscalização para que possa cobrir esse valor da taxa de prestação de serviço. Mas com relação aos alvarás, nós tivemos muito cuidado de corrigir as distorções havidas no Código Tributário em vigor e implementar uma matéria que seja consentânea, observando-se, inclusive, o princípio da capacidade contributiva. E mais do que isso, mais uma vez eu chamo a atenção para o exercício regular do poder de polícia. Os impostos, eles estão colocados aqui, eu não sei se eu podia me estender mais, os impostos eles estão colocados porque o ITBI e o IPTU e o ITBI, eles são cobrados em razão do valor venal do imóvel, quer seja para a cobrança do IPTU, quer seja para a transferência de propriedade, no caso do ITBI e Interviews. Com relação à base de cálculo, os cálculos que vão interferir diretamente nessa prestação de serviço, depois eu gostaria até que um dos diretores da Fênix, no caso Arimatea, que é muito entrosado nesta matéria de cálculo, ele vai dizer, mas eu diria apenas o seguinte, nós vamos incluir nesta matéria aqui, nós estávamos já discutindo, presidente e senhores vereadores, a isenção que ainda não contempla, vamos dizer, os contribuintes de baixa renda. E nós podemos eleger como esses contribuintes para colocar nessa matéria, nós vamos reformular essa matéria. Seria, vamos dizer, esse pessoal que recebe Bolsa Família, tá certo? Nós vamos depois pegar com assistência social aqui da prefeitura, quais são os tipos específicos que poderiam ser incluídos como isenção. Como isenção. Então, eles ficariam isentos de pagar o IPTU. O ITBI não, porque é um imposto que, apesar dele ser imposto colocado dentro do próprio bem, mas vai existir aí duas pessoas, o fisco, no caso, a prefeitura, e o contribuinte, e uma terceira pessoa interessada também na validação desse fato, que seriam os cartórios de registro de imóveis. E eu queria que o Arimatea se reportasse um pouco sobre essa base de cálculo, ou relativamente ao IPTU, que por extensão alcança o ITBI e Interviews. Bom dia. A gente está aqui, eu, professor Xavier, a convite solicitação do prefeito Bosco, que a gente encontrou algumas distorções de legislação e, principalmente, corrigindo alguns valores. Então, desde o ano passado, a gente, com o Amarildo, com o Dr. Paulo, o Cláudio, a gente
chegou a um denominador comum que realmente precisaria fazer algumas pequenas alterações na legislação, desde que essa fosse em benefício do contribuinte, tá? Então, eu vou passar aqui o primeiro caso que a gente encontrou essas alterações, essas distorções do que estava na lei e o que a gente pode implementar a nível de decreto, já que a lei nos fala da questão da comissão de avaliação e a planta de valores, né? Só um minuto. Tá pequenininho, mas a parte de cima aí, essa é um quadro do código atual de vocês, tá? Que está em vigor. Para você ter ideia, primeiro, essa legislação não faz a técnica de cadastro como deve ser feita. Como é que eu vou explicar isso aí? Ele trata o bairro acampamento, tá? De maneira geral. O acampamento é aquele perto do açude, né? Ou seja, o que é que ocorre aí nessa legislação? Quando ele diz que o valor de metro quadrado do terreno, do acampamento, é R$100 o metro quadrado, que é um valor já bem elevado, tá? Para nível de cálculo de valor de metro quadrado de terreno, para chegar no valor venal do imóvel, ele diz que todo o acampamento vai valer R$100. Aí você conta aquela principal avenida, do lado, né? Do lado quem vai para Apoiarés, do lado esquerdo, toda aquela avenida até a beira do açude vai pagar a mesma coisa em valor de metro quadrado. Ou seja, já tem uma impropriedade. Porque o cálculo correto é como se foi feito na planta de valores, que é feito face de quadra, face de quadra. O que quer dizer isso? Quarteirão a quarteirão. Por quê? Num quarteirão pode ter pedra tosca, lá na frente pode ter barro, num quarteirão pode ter coleta de lixo, outro não pode ter. Então, tudo isso altera no valor do metro quadrado do terreno. Então, pode ter asfalto, outro não. Iluminação pública tem, outro não. Então, tudo isso tem que ser feito quadra a quadra. Que isso foi feito, esse trabalho do ano passado, né, Marildo? Foi muito zeloso a prefeitura em fazer esse trabalho caso a caso e como deve ser feito. E quando os valores dispostos na planta de valores, o 29 de 5 de 2018, na realidade, né? Desculpa, aí, tem um erro aí. Chegaram a esses valores, 16,50, 11, 9,90, 7,70, 3,30. Então tem esses valores dispostos, lógico, do ano passado para cá houve a correção da inflação somente. Aí então você compara, tá? Os valores do metro quadrado que estão dispostos na lei, e a gente tem que cobrar isso de acordo com o que a legislação determina. Né, vereador? Se a gente implantar isso aí, os valores do IPTU de Pentecostes iam quase que multiplicar por 10. Bom dia. Então, casos que você ia pagar 30, 35, você vai pagar 350, 300 reais de IPTU ano, obedecida aquela legislação, a que está em vigor. Então, nós temos que, na realidade, retirar essa parte aí e deixar para o quê? Que a comissão, através de uma ata, elabore um decreto, né? E a comissão é composta por 3 membros da prefeitura, um membro representando a Câmara Municipal, desde que não seja vereador, porque o vereador faz parte não pode fazer parte do executivo, mas ele indica, e um representante dos contribuintes, né? Pena que nós não temos ainda nenhuma entidade de classe presente para poder ser um dos representantes, para democratizar esses valores, tá? Então, primeira coisa que o município já corrigiu é colocar os valores de IPTU pela planta de valores e não pelo que está disposto nessa legislação, que vai ser alterado. Quando for retirado isso aí vocês vão entender. Aqui dali não vai mais existir? Não, porque isso é feito por decreto. Decreto avalizado pela Comissão de Avaliação de Imóveis, que se reúne ano a ano para estabelecer esses valores. Vai mudar ano a ano? Não necessariamente. Pode corrigir somente a inflação, né? Que é o correto.
Viu, ô, presidente? Então, é isso. Então, esse é um ponto, um dos pontos principais da alteração da lei, né? Essa questão de IPTU que a gente tem que, na realidade, porque senão vai haver um descompasso entre legislação e o que está o contribuinte recebendo no seu carnê, né? Então, a gente tem que, na realidade, corrigir essa distorção. Como eu digo, repetindo, porque, caso contrário, o IPTU em Pentecoste ia multiplicar por 10 o valor que iria entrar nesse outro ponto aqui. Que é que o professor Xavier já falou, ao disposto na própria Constituição, seu artigo 145, no seu parágrafo 1º, a questão do princípio da capacidade contributiva, no qual ele fala lá o patrimônio. O IPTU é um imposto patrimonial, né? Diferente do ISS, né? Então, e para a gente também fazer uma comparação entre capacidade contributiva e artigo 14 da LRF, que é renúncia de receita. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tá? Então, eu também penso que, isso é um pensamento meu, não é da administração, eu acho que esses valores eles têm que chegar, não esse valor muito alto que está, mas também o valor do IPTU, ele está muito aquém até a própria exigência do próprio TCE está fazendo perante os municípios. Né? Vocês acompanham as audiências do Tribunal de Contas, então ele bate muito nas administrações, principalmente hoje, na questão do IPTU, que é um dos principais impostos do município, e que hoje você pega um município como Pentecoste, o valor é muito aquém da sua real necessidade e finalidade. Como eu tinha falado, o Supremo julgou que a taxa de coleta de lixo vai ser incluída. Não existe taxa de coleta de lixo. O Supremo julgou que o IPTU tem que fazer face à coleta domiciliar. Não é aquela coleta da remoção especial, tá? Que aquilo vai estar disposto nos preços públicos, caso o município entenda que tenha que cobrar. Aqueles entulhos, né? Certo? Então, poda de aves, lixo hospitalar, que tem que ter um tratamento especial. Então, o município poderá instituir esses preços, tá? Mas o lixo domiciliar é custeado pelo IPTU. Né? Então, é bom que fique até claro para a população, para ter um entendimento. Mas o IPTU é caro. Eu particularmente, não acho o IPTU de Pentecoste, em relação a outros municípios, nós trabalhamos em vários municípios, eu não acho o IPTU fora dos padrões. Também ele não poderia voltar a que está na legislação de vocês, né? Porque, como eu digo, ia dar um salto em 10 vezes o valor do IPTU, que também fere esse princípio da capacidade contributiva. Tá? Então, a gente focou esse estudo, junto com a Marildo, junto com o doutor Paulo, junto com o Cláudio, e por decisão do prefeito, em analisar essas questões de IPTU e as taxas. Né? Esse foi o foco do trabalho. Foi a gente tentar ajustar isso e lançar uma nova legislação que contemple, na realidade, deixe isso bem transparente e de pratos abertos, pratos claros, para que a gente não tenha nenhuma dificuldade perante o Ministério Público, perante o Tribunal de Contas do Estado, e que a gente está utilizando a nossa matéria tributária como ela deve ser. Tá? Porque senão a gente estaria incorrendo no artigo 14 da LRF, né? Como eu digo, nesse caso não é porque o valor, ele entra, inclusive do valor do IPTU, entra, nesse caso, se multiplicado por 10, entra até também na questão do princípio do não confisco, né? Ele não pode confiscar também os valores também dos bens das pessoas, tá? Vamos lá, vou passar para a próxima etapa, que é a taxa. Desculpe, isso aqui é o ISS, pessoal. Antes da taxa, o ISS, o quadro comparativo dos autônomos, tá? Como está hoje? Como é que está hoje? O FIRB por ano, a unidade fiscal do município de Pentecoste, por ano, ela hoje está disposto em real 200 o FIRB, ou seja, R$ 852 para o profissional de nível superior,
100 o firmes, que dá R$ 426 para o nível médio, e 50 o firmes para nível médio, nível fundamental, que dá um valor de R$ 213. A proposta do novo código como está na tabela embaixo, esses valores passarem de 852 para 400, ou seja, temos uma redução aí de mais de 50%. Tá? A segunda faixa é de 426 para 180. Tá? E a fundamental passaria de 213 para 90 reais. Tá? Então, para vocês verem, um ajuste à legislação por ter um valor hoje praticado fora até da capacidade são mais próximos vai baixar o valor, vai tornar o valor mais justo. Não esse valor está condizente com a realidade dos municípios próximos aqui, como Apuiarés, como São Gonçalo. Então, nós estamos trazendo essa realidade do Pentecoste para os municípios que compõem a região aqui de Pentecoste. Tá? Para a gente também não está muito baixo, mas está dentro dos padrões, na nova legislação. Por fim, a questão da sociedade profissionais, que passa de 25, de 106 para R$ 50 por sócio. Aí a nossa tabela dos alvarás de localização e funcionamento. Né? A tabela de alvará de localização e funcionamento, ela na realidade, eles dividiram entre comércio, indústria, então tem várias prestação de serviço. Então, para cada uma delas, eles colocaram metragens. No Código Tributário, até o professor falou, a taxa de licença para localização e funcionamento, ele tem a finalidade de disciplinar as atividades. Tá? E, para isso, tem que ter uma cobrança da taxa, tá? Que está nas espécies de tributos, também para fazer a contraprestação desse trabalho, porque a turma vai lá, vai medir, vai ver se está de acordo, vai ver se o asseio, a conservação, se esse imóvel realmente tem condição. Então, para tudo isso, você unifica isso para comércio, indústria, prestação de serviço, numa tabela só. Tá? E esses valores também foram reduzidos. Também foram reduzidos, em todos os níveis. Né? Você comparar uma indústria que tem 200 metros, ela pagava 130 o firmes, né? Aqui ela vai pagar 70. Tá? Então é quase 50% a menos. Tá? Hoje, a realidade econômica do país que a gente está vivendo, uma taxa dessa seria, se você considerar, tá? Porque uma indústria com 200 metros quadrados quase que não existe. Uma indústria ela tem 2.000, 3.000 metros quadrados, que chegaria a valores absurdos. Que uma vez chegou aqui a R$11.000 um alvará. Né? Então torna impraticável. Por quê? Nem o município recebe, nem o contribuinte paga. É uma dupla perda. Então a gente tem que trazer esses valores para próximo da realidade, para que o contribuinte venha pagar esses impostos da maneira mais correta possível. E mais justa possível. É o princípio da justiça fiscal também. Tá? Então, essa é a mudança na taxa de alvará de licença de funcionamento. Né? Inclusive, como eu repetindo, reduzindo valores. O menor valor lá, que tem 18, ele vai passar para 17. Vai reduzir 1. Vai reduzir. Ou seja, e nos outros pontos ele reduz bastante. Ou seja, se você comparar fizer esse grau de comparação, repito, foi dito aqui, a taxa de licença de funcionamento, ela tem o objetivo de disciplinar. Se a prefeitura caça um alvará, ele não pode funcionar. O senhor sabe disso, presidente. Né? Então, porque se acontecer alguma ilegalidade, alguma impropriedade naquele imóvel que esteja
em desacordo com a legislação, ele tem que ser fechado. Né? Isso vale para alvará de construção. Se o cara construiu da maneira que ele quis, sem um projeto, né? E hoje os bombeiros, através do Estado, exige o certificado dos bombeiros também. Não esqueçamos o fato de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Que tudo isso depois recaiu na cabeça do prefeito. Porque tinha licença para funcionar. Só não estava funcionando com aquelas portas de saída de emergência, como o disciplinamento que dá o Corpo de Bombeiros. Né? Então, tudo isso vem, como eu repito, para disciplinar e organizar essa matéria para que seja, coloque-se numa balança que o contribuinte realmente pague o seu tributo como deve pagar, partilhando da questão da justiça fiscal. Todos têm que pagar. Também a taxa de fiscalização, lembrando, tá? Deixa eu só repetir, só voltar um pouquinho. Nas atividades especiais, também, que tinha nos alvarás, tinha valores que ficam impraticáveis. Por exemplo, torre de produção de usina eólica. Né? Aí tem 500 UFirmes por torre. Pois não. Eu quero falar no final, mas só para saber quanto é que vale um UFI. 4,26. 4,26. Ou seja, por cada torre, o município de Pentecoste hoje cobraria mais de R$2.000. Ou seja, pessoal, quem tem algum negócio que vá adentrar em algum município, a primeira coisa que eles analisam é a sua matéria tributária. Se ela for em desacordo, o município não vai atrair investimento para ele. Se você está cobrando por cada torre, nesse caso, mais de R$2.000 por torre, né? E um parque eólico ele não é menos de que 15, 20 torres, né? Eu digo isso que a gente preparou a matéria tributária de Itarema, e Itarema tem mais de 100 aeradores daquele. Né? Então lá ficou em torno de 300, 400 unidades fiscais, aqui a gente reproduziu. Porque se você quase que dobra esse valor, você não atrai. E o Ceará, a terra de ventos, pode ser que uma empresa venha instalar aqui um parque eólico, por que não? Né? Certo? Equipamento de energia solar também, manteve-se o valor. E as torres, essas torres de transmissão de telefonia, tá? Que passou de 600 para 400. Também a mesma ideia, a mesma lógica da torre eólica. Tá? Porque senão, ele coloca uma torre, dependendo da altura, né, de telefonia, que fica no município de Apuiarés, ele joga um pouquinho mais para lá, que a tributação pode ser menor. Então a gente tem que deixar essas coisas equiparadas, para que a gente não perca investimento para o município também. Né? A matéria tributária também tem essa função. Tá? Aí tá muito pequeno, mas depois eu vou deixar essas laudas aqui, esse material, para vocês darem uma analisada, tá? Para a gente comparar o que está se propondo, tá? Na mesma lógica da questão a questão dos alvarás e do IPTU, tá? Aqui mesmo a gente estava conversando com o Amarildo. Vocês estão tendo aqui uma empresa que está extraindo minério, tá? Ela está lá, tá? Ela está no último item lá, por metro cúbico, tá? Por metro cúbico de extração. Isso tem outro cliente nosso também, município de Ocara, que tem também uma empresa, que é lá de Banabuiú, que também extrai em Ocara o mesmo minério, que é o manganês, que serve de liga para fazer o alumínio, tá?
Então, o município também cobra o alvará disso, mas dentro das condições normais, porque senão a empresa não vai ter nenhum interesse em fazer a extração, já que em vários municípios tem manganês, tá? No estado do Ceará. Então, essa é a função. Como eu digo, eu vou deixar essa tabela aí. A gente só fez um comparativo de como está e como vai ficar. Sempre, como eu digo, aquele princípio da capacidade tributária, a gente atendendo a ele. Também aí a questão das licenças para construção, os habites, tá? A questão de licenciamento de veículos. Então, a gente tem que fazer uma análise, tudo isso, para que a gente também não perca essa arrecadação, tá? Principalmente essas licenças de veículos, tá? Ok? Veículos que são emplacados no município de Pentecoste, tá? Né? Aqueles placa vermelha para táxi, para transporte alternativo, micro-ônibus, ônibus, caminhões. Então, tudo isso tem que ficar de acordo com a balança que realmente eles possam efetivamente pagar e que justamente o que o Departamento de Tributo está fazendo, através da fiscalização, cobrar. Porque senão, o tribunal vem em cima primeiro do administrador e depois, por fim, lá no tributo. Eu sempre falo para eles. É uma escala. Prefeito, secretário e departamento. Todos são partícipes nessa questão da cobrança dos tributos. Né? Então, viu, vereador, eu vou deixar esse material com vocês para vocês analisarem. Isso foi extraído de uma legislação e dessa nova proposta, para que vocês analisem. Eu não vou tratar caso a caso, porque a gente vai estender muito essa audiência. Mais itens, né? A questão ele mistura aí licença de localização com o sanitário. Uma coisa é o sanitário, outra coisa é a licença, tá? São duas coisas distintas. Então, essa legislação, ele fez uma mistura disso aí. Então, a gente separa isso em tabelas, né, por atividades, tá? E que também reduz-se valores. Taxa de prestação de serviços, aqui também, ó. Essa taxa, você vê, em 2017 ela está bem avolumada, porque misturou preço público com prestação de serviço. Não pode. Uma coisa é preço, outra coisa é prestação de serviço. Você coloca aí, ó, laudos, vistorias, até a RT, que o CREA cobra, também, o município também teria que cobrar. Né? Então, isso a gente condensou e colocou nessa tabelinha que vocês vão ter o tempo para poder analisar, né? Mesmo que exíguo, porque essa matéria tem que ser apreciada esse ano, né? Porque é o princípio da anterioridade, como o professor falou, né? E quanto antes também aprovar, melhor para a questão da noventena. E outras taxas que também, essa sim, essa do lado esquerdo, que foi colocada, que é a licença para vigilância sanitária, tá? E a licença ambiental, no caso lá, especificamente, dessa empresa de manganês, que vem extrair, o que é que ele faz? Extrai e não devolve nada ao município. Então, o município nada mais justo que faça uma cobrança dessa empresa, ou seja, sempre o foco na administração, que até por determinação do prefeito, do Amarildo, observar sempre os grandes. Observar sempre os grandes. E uma empresa dessa que vem, inclusive para denegrir, para depreciar a questão ambiental, ela tem que fazer uma compensação para o município. Né? De uma forma ou de outra, esse recurso tem que vir para que o município possa fazer um trabalho de devolver isso para a natureza, uma coisa hoje que está tão comentada amplamente no mundo, né? Que é a questão ambiental. A gente tem que sempre fazer esse ponderamento da legislação, certo? Então,
alongando muito em relação a essa apresentação, esses foram os pontos, né? Porque a parte de legislação, a alíquota de IPTU, tudo isso mantém-se a mesma coisa, ninguém vai modificar nada, tá? Não vai, eu vou repetir, nós não vamos onerar em nada da matéria que existe hoje para que vai existir no ano que vem. Eu quero deixar bem claro, até quando vocês pegarem as duas legislações, façam um comparativo, que a gente vai trazer a realidade mesmo, que possa se cobrar o tributo no município de Pentecoste. Tá? O professor quer falar? Você quer falar? Eu só complementaria com uma situação muito importante com relação tanto ao IPTU quanto ao ITBI, que é essa comissão de avaliação de imóveis. Porque isso é uma democratização, podemos chamar assim, do cadastro técnico. Por quê? Porque é uma comissão onde de cinco membros, 3 deles indicados pela prefeitura, um indicado pela Câmara de Vereadores, contanto que essa indicação não recaia sobre o vereador, porque ele já é um fiscal do executivo, certo? Mas ele pode indicar. E outro representante dos contribuintes. Então, com isso, nós democratizamos o cadastro técnico e todas essas colocações feitas por Arimatea com relação a nós chegarmos a um valor de IPTU, eles estão dentro de uma técnica. Não é uma coisa, vamos dizer, aleatória. Não. Existe uma técnica para a cobrança do tributo. E no caso do IPTU, também tem reflexo direto no ITBI, nós observamos o seguinte, que com essa comissão, ela se torna muito importante. O Arimatea se referiu aí também a essa, digamos assim, essa miscelânea, para não dizer mistura, do que é preço público e do que é taxa, muitas vezes, pelo próprio exercício regulado do poder de polícia, que nós vimos aí. Porque o preço público, ele não é espécie de tributo. A matéria é regida pelo direito financeiro e não pelo direito tributário. Haja vista que em alguns códigos tributários, em alguns municípios que nós temos entrado, ele entra como uma espécie de tributo. Um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida foi quando eu vi o elenco dos tributos impostos, né, no caso o IPTU, o ITBI, o ISS, as taxas pelo poder de polícia, pela prestação de serviço, a contribuição e o preço público como uma espécie de tributo. Não é. Se vocês observarem esse código, vamos dizer, esse projeto de lei, a definição dele está lá nas disposições finais e transitórias. Ela não está dentro do corpo da definição dos tributos, nem dos impostos, nem das taxas, nem da contribuição. Por quê? Porque não é matéria tributária, é matéria financeira. Pode ser incluído na matéria tributária? Pode. Por quê? Porque o tipo de cobrança é diferente e é preciso. Por exemplo, a taxa ela já está, digamos assim, muito cansada. Então, o preço público, ele não tendo subordinação às normas gerais de direito tributário, ele pode ser alterado durante o exercício, através de outro decreto, sem problema nenhum na sua aplicação. E, por exemplo, a ocupação de vias e logradouros públicos, aquelas barraquinhas, aquelas bancas, etc. A coleta especial de lixo não é a coleta domiciliar, aquela coleta que o município faz. Quando eu digo domiciliar residencial e não residencial. O residencial, nós sabemos, as residências, e o não residencial, é comércio, indústria, etc. Mas nós podemos cobrar o preço público da coleta de livro, a coleta coleta especial, o entulho, a coleta, vamos dizer, de lixo hospitalar, a poda de árvore. Tudo isso vai como preço público, para dar só esses exemplos. E de forma que o Arimatea foi muito feliz quando ele fez
essas colocações, fazendo esse comparativo entre o que nós vivenciamos hoje, com o código atual, e a proposta que nós colocamos na lei, nesse projeto de lei que vocês vão apreciar, fazendo as devidas correções e procurando, antes e acima de tudo, observar o princípio da capacidade contributiva e também o princípio da isonomia. O tratamento tem que ser igual para todos. Nós não podemos criar diferença entre contribuintes, de forma nenhuma. E tudo isso foi observado nessa matéria que vocês vão apreciar. Era a minha observação, para depois eu continuar aqui um pouco. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer a todos que vieram, esse pedido que nós vereadores fizemos para essa audiência pública, para a gente debater e estudar mais aprofundado com vocês que já entendem. Quero agradecer aqui cada um dos vereadores, em nome do nosso amigo Zezinho Xavier. Agradecer a todos que estão aqui, que são os funcionários da Câmara, o Zé da Legnas e o assessor dele, ao nosso amigo Zé da Legnas, que eu espero que o povo assistam através do blog dele, porque infelizmente aqui não vieram. O nosso amigo Amarildo, professor Xavier, senhor Ari. A gente pediu essa audiência pública para esclarecer alguns pontos, e foi bem esclarecido já aqui. E vocês também vão deixar aqui à disposição dos vereadores da Alegre, né, a diferença. Isso. Ficou esclarecido aqui que a taxa de lixo domiciliar não vai ser, porque foi falado em uma rádio que ia ser R$22 a taxa de lixo domiciliar. Não existe. Infelizmente, algumas pessoas acreditam, já culpam o vereador. Eu diria, me dê licença, eu diria só o seguinte, existem dois princípios fundamentais nessa cobrança da taxa pela prestação de serviço. Princípios. Quando eu digo princípio, são normas escritas e que o próprio Supremo está muito em cima disso, que é o princípio da divisibilidade e da especificidade. Com relação à especificidade, eu não duvido que ele já citou, taxa de coleta de lixo. Mas com relação à divisibilidade, não. Esse não existe. Então, esses valores aí, eles são simplesmente inconstitucionais, porque eles atentam contra os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, diretamente. Muito obrigado. Desculpe. Aí obrigado mesmo. No artigo 20 do novo código aqui, fala algumas isenções, algumas pessoas que serão isentas, que é o exemplo aqui, os viúvos, né? O viúvo que só terá um... aqui a vocês, que é o executivo, o prefeito, quem viu aqui que é os pertencentes servidores públicos municipais, né, ativos, inativos e respectivos pensionistas, que tenham um só imóvel e nele resida, que o atual, eles entram só quem recebe até um salário mínimo, quem passa salário mínimo, paga. Salário mínimo não pode se prestar, isso desde 1969, eu acho que se devia, pelo menos, estudar um pouco mais, antes de elaborar uma proposta dessa, a proposta existente hoje. Desde 69, o salário mínimo está descaracterizado para qualquer efeito de base de cálculo, exceto nos princípios meramente previdenciários, única e exclusivamente. Aí também o valor do fim, né, ficou 4,26. Todo ano reajusta. E o IPTU terá redução média de 110%. Sim, não é isso? Sim. Então, é só isso mesmo que eu queria esclarecer. Muito obrigado mesmo a vocês dois por terem vindo aqui esclarecer. Tá um e prazer. agradecer também ao Zé da Legnas, que vai repassar isso para o povo. Pronto, eu queria deixar a palavrinha aberta para os vereadores fazer alguma indagação, algum questionamento sobre essa apresentação. Aqui a gente teve
ou viúva, viu? Desde que ele traga o carnê e faça comprovação, ano a ano, daquela sua condição, tá? Eu queria deixar claro, é até uma forma de tornar pública essa questão de como é esse procedimento de isenção. A imunidade é diferente. Até o vereador indagou cedo a questão dos templos, né, de qualquer culto, tá? Templo de qualquer culto, ele é imune constitucional. Esse não precisa, porque está na Constituição Federal, então o município não pode ser maior do que a Carta Magna do país. Então, mas para a isenção que é localizada no município pentecostal, ela tem que ser requerida ano a ano, tá? Inclusive, senhor Ari, Pois não. no próprio corpo do IPTU, a Sim. gente já coloca quem tem direito às isenções, inclusive nós vamos até já passar também esse baixa renda, dizendo que a pessoa tem que procurar a prefeitura Sim. para requerer não é automático, porque ninguém sabe a condição de cada um. Né? Exatamente, e pode modificar de um ano para o outro, ou ele saiu do programa, alguma coisa desse tipo. Nós vamos né? ter que pedir também à ação social que nos dê Isso. a relação desse pessoal Isso. que não cadastrado. Que pode você fazer o confronto com a base de dados do tributo. Bem, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpa, porque é uma audiência importantíssima, Sim. e eu também faço parte do CONDICA, que é o Conselho da Criança do município, Sim. e a gente foi convocado para uma reunião extraordinária Certo. A lá, senhora e eu teve fui aqui. lá entregar somente um ofício e perdi o conteúdo, na realidade, né? Que eu tenho formação em serviço social e pedagogia. Certo. Quando esses casos que têm muita contabilidade, eu tenho uma grande dificuldade e uma grande responsabilidade. Porque nós que somos legisladores, somos nós que estamos aprovando as leis, né? Sim. E aprovar sem conhecer, como bem você ficou mostrando aí de 2017 para 2019, só 2 slides que eu vi, como está se querendo baixar, porque estava muito alto. Aí eu queria só esclarecer que essa é a minha preocupação. De a gente juntar a contabilidade da Câmara, a assessoria jurídica, e nos dar o suporte para que a gente não prejudique a população e depois até saiba esclarecer a população o que foi que a gente aprovou. E você está dizendo que vai deixar esse slide, eu até Sim. solicitei, né, que eu tenho dificuldade Eu vou na encaminhar televisão. para o e-mail do Amarildo, e o Amarildo repassa para o presidente, e o presidente repassa para vocês. Tá? Quer dizer que no restante foi repetido o que já existe no nosso código. Sim, algumas distorções de legislação, tá? Foi também suprimida. Não que o que importa são os valores, né? As supressões são a nível de está descrito dessa forma, então tem que ser dessa forma, né? Não muda o conteúdo, tá? O conteúdo principal são valores que tem que ser analisado, que é o cobrado dos contribuintes. Disso é o que a gente colocou nas tabelas. Porque quando nós fomos aprovar a CIP, se falava muito assim. Certo. Quando veio fazer a audiência pública, mostrou muito quanto as pessoas que são de baixa renda eram favorecidas, que não iriam pagar. E as pessoas nos cobram muito que elas continuam pagando. Sei. Pode ocorrer que eles não terem ido... Na realidade, eu não vou nem fazer uma defesa da pessoa que fez a defesa dessa legislação anterior, mas, com certeza, isso não nasceu da cabeça de ninguém. Geralmente, essas tabelas, essas planilhas são apresentadas pela Enel para que o município ele faça a escolha de que tabela colocar, certo? Mas isso é obedecido a um critério técnico da própria Enel para saber quem é baixa renda, quem não é. Quem tem toda essa informação é a Enel. Com certeza, quem apresentou outro projeto, ele não criou da cabeça dele. Até mesmo acho que não dá para a gente saber. Então, quem tem essa informação chama-se a Enel. Então, com certeza foi baseada num trabalho feito com a Enel, e ela apresentou esse trabalho para essa legislação. Por isso que vai fazer, essa legislação só vai fazer uma ressalva dessa legislação anterior nesse ponto. Tá? Então, como eu digo, não foi criado do nada essa questão de estabelecer valores para baixa renda ou o que seja. Isso foi um trabalho da própria Enel, que fez apresentou essa sugestão que o administrador pega e coloca através do seu projeto de lei.
foi com aquele valor, aquele alto que começou, ficou até em 400 e pouco ali. Aquele primeiro, Esse? um valor... Do IPTU? Sim, sim. Ah. Não, esse daqui vai sair, né? Esse daí vai passar pela planta de valores. O que vai valer é o de baixo. Que o senhor calculou o terreno, por exemplo, terreno Ah. fosse cobrado R$100, né? Isso, tá aí. Na lei hoje é 100, Sim. né? Então, Metro quadrado. Né? por metro quadrado. Por metro quadrado, né? Então, é como a gente já... Ele De vem para 100, né? 16, sim. Era 100? 100. Aí baixou para... Não, eu vou deixar bem claro para que não pare nenhuma dúvida. O IPTU vai baixar de 100 para... Não porque aquela tabela não foi implementada. Porque senão, como eu disse, o IPTU daqui ia dar um salto de 10 vezes. Em alguns casos. Isso aí que está preocupando. A gente quer saber como é que Não, fica essa o parte aí. IPTU ele vai manter o mesmo padrão que tem hoje vocês. Tá? Mantém-se, porque Deixa eu tentar entender. Essa lei foi aprovada, mas quando vocês viram que estava muito alto, não implementaram. Não, Foi isso? em discussão com a própria Procuradoria, a gente chegou a um denominador da questão, primeiro, do fato gerador do imposto, que é 1º de janeiro de cada exercício. Segundo, o princípio da capacidade contributiva. O prefeito não teria condição de lançar um carnê de IPTU multiplicando os valores de IPTU por 10, né? Há de convir que vocês concordam com isso. Então, se a gente fosse utilizar essa legislação, é o que seria. Mas a gente quer corrigir isso via lei. Posso dizer uma coisa, só para descontrair um pouquinho? Olha, já chegou gente lá em casa com avaliação de território, de terra, de casa, ou de coisa. Aí vai dizer, olha aqui, Valdelice, 150 mil, eu vou vender minha casa para a prefeitura. Aí a questão... Porque não é o valor... Outro esclarecimento. Avaliação é diferente do IPTU. Ah, ITBI é diferente de IPTU. Certo? O valor desse terreno aí... Também, né? Porque você pode ter duas plantas de valores, uma para IPTU e outra para dar uma sugestão para o ITBI. Não, porque o ITBI eu tenho que avaliar esse imóvel. Esse imóvel quanto tem e quanto realmente ele vale mercado. Eu não posso implementar isso a nível de IPTU. Senão os valores iriam dar uns valores muito exorbitantes em nenhuma capital. Fortaleza não utiliza. Fortaleza é 1/4 do valor em média. Cada caso é um caso, tá? Certo? Mais alguma dúvida? Queria só... Não, vereador. O esclarecimento foi bom. Eu tive que me ausentar um pouco, mas agora voltei. Sobre dúvida, assim, se foi feito a respeito dos que têm o direito, como é que a gente chama, os beneficiados? Os contribuintes? Contribuintes, né? Sim. E esses outros que têm um nível maior, subiu alguma coisa? Ou foi Não. A gente viu aqui nas tabelas que todos os casos, os valores foram reduzidos. Né? Para a gente poder adequar à realidade econômica, né? Né? Pode ser que há 2 anos atrás isso tivesse uma outra realidade. Hoje nós estamos passando por uma crise, né? Então a gente tem que também fazer essa adequação, né? Mas lógico, os valores foram bem salgados, né? E a gente está tentando colocar isso numa esfera que todos possam pagar o seu tributo. Não é isso, é porque eu vi no pessoal da baixa renda, e eu fiquei em dúvida que podia ter aumentado os valores das pessoas também. Muito pelo contrário, eles vão ter agora o benefício de uma isenção. Tá? Tá certo. Obrigado. Professor, e mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos, né? Na nossa cidade nós temos várias empresas, e uma delas é a fábrica, temos 2 fábricas, e temos aqui um empresário que é o César Cacau. E esse ano, o IPTU dessas empresas tiveram um aumento absurdo, sabe? Sei. Eu acho que com essa, eu acho que não tenho certeza, com essa nova tabela aí, irá ser corrigido para um valor adequado, porque essas empresas que geram emprego, geram renda para o nosso município, Sei. eu acho que deveria ser mais beneficiada, porque estão gerando renda, gerando emprego para a cidade. Sei. Aí temos também vários comerciantes também reclamando do valor de IPTU muito alto, tá entendendo?
E não só os comerciantes, tivemos um aumento abusivo do ano passado para esse ano, algumas residências, né? Eu sei que agora está sendo corrigido. Sim. Tá vendo? Mas, vereador, o senhor há de convir que se a gente implementa isso daí, ficava totalmente impraticável. Totalmente. Né? Totalmente. E quando a gente se corrige, bota um valor adequado, a população ela vai pagar, com certeza. Sim. E com isso, o município vai arrecadar cada vez mais. Certo. É melhor ter o preço justo do que Sim. exonerar o preço lá em cima e a população não poder ter condições de pagar. Certo. Eu acho que esse código tributário está dentro da realidade agora, eu tenho certeza disso. Sim. Nós iremos aprovar aqui, mas a discussão começou hoje, na verdade. Começou hoje. Claro. Começou hoje. Claro, Eu tenho certeza que a população vai ficar esclarecida em relação a esse código tributário que está sendo apresentado aqui hoje, nesta casa, Certo. através dessa audiência pública, através do senhor e o professor Xavier, que são duas pessoas preparadas para discutir esse código tributário junto com a gente, junto com a casa. E eu queria muito que a sociedade tivesse vindo Certo. participar dessa audiência Importante, pública. principalmente as entidades. Queria de muito, classe. muito, porque, como eu falei anteriormente, é uma matéria que é de interesse de toda a sociedade pentecostal, principalmente quem paga os tributos e impostos Sim, da nossa exato. cidade. Até para solicitar, para contribuir, Pra para dar dar uma sua sugestão. Entendeu? Exatamente. E a casa convocou essa audiência justamente para isso, para a gente tirar as dúvidas da sociedade. Nós, vereadores, como o vereador Rodrigues falou, tem hora que a gente não entende, a matéria tem coisa que a gente não entende, e nada melhor do que o senhor que está aqui, o professor Xavier, para A gente também não entende, nos tirar não, as dúvidas, porque Está estudando. muitas vezes a gente está vendo ali, mas não está entendendo realmente o que está Claro, escrito claro. lá, sabe? E a gente tem que ter humildade para reconhecer que a gente não sabe de tudo. Entendeu? Sim, claro. E, volto a repetir, como seria bom que a sociedade estivesse aqui presente, mas tem um blog do Zé Valdir Pentecostes que está nos assistindo nesse momento, no qual os vereadores estão aqui, a maioria, temos 5, 6 vereadores aqui presentes, e dizer para a sociedade que esta matéria está sendo discutida aqui na casa, está sendo analisada por todos os vereadores, está aqui o Zé, que daqui a pouco também eu vou facultar a palavra, que vai fazer uma pergunta, para muita gente, tirar dúvida de muita gente, porque a taxa do lixo, estava dizendo que a gente ia votar mais uma cobrança para a sociedade pentecostal, de R$22. Isso não existe. Não. O senhor acabou de falar, não existe. Não. Porque o que passa para a sociedade lá fora é algo totalmente diferente do que acontece aqui dentro. Claro. Muitas vezes. Sim. Muitas vezes. E é bom, essa audiência está sendo bom, porque nós vamos tirar essas dúvidas, e a sociedade também. Sim. No caso que eu cumprimento aqui o Amarildo, que também se dedicou muito, Claro, com muito certeza. para esse projeto chegar até esta casa. Ele foi um dos caras que alavancou. O primeiro Foi. passo foi ele, o pessoal Sim. do Amarildo, porque ele trabalha no setor que há muitas cobranças, Sim, principalmente o cidadão e cidadã pentecostense. É A verdade. cobrança só vai para ele. Aí lá ele sente as pancadas. É ele que é cobrado. E eu aqui de antemão agradeço ao Amarildo por ter mandado esse projeto junto com o senhor, com o professor Xavier. Por sinal, vai ser bom para a sociedade pentecostense. Sim, com certeza. Nós estamos vendo aqui alguns itens, principalmente da baixa renda, porque eu acho que o ideal é pegar o cadastro da ação social Sim. e não da Enel, que às vezes da Enel, a pessoa está cadastrada na Enel, mas não está Certo. no baixa claro, renda. claro. no baixa renda. E o cadastro da ação social lá prova que realmente... a Para pessoa esse tem baixa caso renda. aí, outra coisa já. Exatamente. Aí seria bom pegar o da ação social, porque a gente sabe quem realmente tem baixa Porque renda e tem os benefícios sociais. o cadastro de baixa renda da ENA é baseado no consumo de quilowatts. Exatamente. E seria bom esse código tributário vir a partir da ação social, esse cadastro, porque lá está realmente as pessoas que recebem os benefícios Sim. do governo. Certo. É lá que as pessoas que a gente sabe que realmente Sim. são carentes. Claro, claro. Portanto, eu tenho só agradecer ao senhor Ari, ao professor Xavier, ao Amarildo, aqui, entendeu? A própria administração, que também se empenhou para mandar Com esse projeto certeza. para casa aqui, quanto antes. E como o senhor falou, nós temos prazo Sim. para votar. Por isso seria bom a gente debater a matéria o quanto antes e tirar todas as dúvidas dos cidadãos, Claro. pentecostais e cidadãos. E hoje eu tenho certeza que vai sair daqui, nós todos vamos sair praticamente com a nossa conclusão, todas as nossas dúvidas tiradas em relação a esse projeto. Certo. Portanto, essas seriam minhas palavras. Mais uma vez, obrigado a todos. Te agradeço demais por ter vindo até aqui e fazer esse esclarecimento. Passar aqui a palavra para o nosso grande Amarildo.
lembrando aí também que o ITBI ele vai baixar a alíquota de 2,5% para 2%. Isso, era um outro em propriedade. Que também Estava acima do... 2,5% se paga à vista, né? Que Sim, o ITBI não sempre tem, se paga à vista. claro. 3, Não. um prazo, né? O 3%. ITBI sempre se paga à vista, porque senão Claro. o cartório não passa a propriedade. Aí é que eu chamo chover no molhado. Não havia necessidade de jeito nenhum. Sim, o presidente, o senhor falou aí, olha, nós estamos discutindo algumas matérias, dentre elas, a questão do baixa renda com relação à contribuição de iluminação pública. A contribuição de iluminação pública, ela carece de uma legislação específica. Por que é que nós, às vezes, no Código Tributário, nós citamos, por exemplo, fato gerador, quem é o contribuinte, etc. Podemos fazer uma inclusão aqui no Código, com alguns parágrafos, dentre eles, contemplando o contribuinte ou consumidor de baixa renda, não contribuinte, mas consumidor de baixa renda, colocando parágrafo no próprio capítulo relativo à contribuição de iluminação pública e a definição, a aplicação, a forma de quem vai ser beneficiado vai caber à administração. Certo? Nós estamos aqui presente também o nosso presidente do SINDICEP, do presidente do Sindicato de Servidores do município de Pentecoste, o senhor Valdemir Cruz, está aqui presente. Seja bem-vindo, Valdemir. Se tem alguma sugestão ou não, alguma pergunta, está aberto, amigo. Agora eu vou passar a palavra para a sociedade em geral. O Zé pediu para fazer o uso da palavra, eu vou passar para ele agora. Opa, oi. Morreu. Oi, tá bom? Tá dando certo, hein? Tá? Bom, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Zé D'Alegre, sou editor do blog Notícias Pentecoste e venho acompanhando os trabalhos há muito tempo. Essa casa aqui tem mais de 7 anos que todas as sessões a gente transmite ao vivo. Todas as falas dos novos edis foram transmitidas ao vivo e estão ainda gravadas até hoje, no blog, no YouTube, no Facebook, para que a população ela tome conhecimento. Eu vejo um momento como esse de uma importância tremenda, uma importância grande. Até postei agora, a audiência pública sem povo. Cadê o povo? O mais interessado é o povo. Mas cadê? Por que não veio? É alguma coisa que a gente precisa discutir, inclusive nesse sentido. Por que não veio? Eu estive aqui também, tenho gravado toda a sessão, e foi aprovado o projeto, não sei se foi esse, está aqui, aquele projeto foi aprovado, que o projeto da luz estava no meio, foi focado na questão da iluminação pública. A iluminação pública que sempre deu dor de cabeça. Eu não sei, professor, qual é os critérios que a Enel usa para chegar àquele denominador de ser tanto por consumidor. Se ele conta as lâmpadas, já que não tem medidor, o diabo é que eles fazem, né? E também a gente vê as injustiças, o tanto de gente que tem na zona rural que não tem sequer um poste na frente da sua casa, do seu terreno, tudo no escuro e que paga do mesmo jeito. O tanto de número de lâmpadas queimadas que tem e que paga do mesmo jeito. Então, se não tem lâmpada, não tem consumo. E por que é que a gente paga? Por que paga tão alto, né? Eu, particularmente, eu dá mais tristeza quando eu olho para o meu papel de luz, para a conta de energia pública, do que eu olho para o valor. Eu pago R$900 de energia. Aí você imagina aí o percentual que dá 100, quase R$200 só de energia pública, certo? Eu não sou contra pagar, pelo contrário, é importante. Agora, eu sou contra quando é abusivo. E foi focado, eu sempre disse que tinha uma armadilha dentro desse código aí, desse programa. Isso aqui, doutor, isso aqui lotou.
Isso aqui o pessoal vieram para cima dos vereadores, quase que arrancava o couro deles. Eles aprovaram isso aqui contra a vontade do povo. O povo estava aqui dizendo não aprove, mas o povo só estava vendo a taxa de iluminação pública. O povo não estava vendo o que tinha, o jabuti que tinha aí dentro, que eles engoliram e não fizeram nem careta. Resultado é isso aí. Foi uma coisa tão absurda que agora vocês estão apresentando a possibilidade de um novo projeto, reduzindo os custos, reduzindo os impostos. Pelo amor de Deus. Eu sei que o vereador ele não é obrigado a saber tudo, mas ele é obrigado a ter uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, que auxilie para que não cometa erros como esse, presidente. Isso aqui foi para vocês agora, vocês têm que engolir isso aqui, de reconhecer que aprovaram uma coisa onde 1 metro quadrado, lá no acampamento onde eu moro, custa, de acordo com isso aí, R$100, que custava 16, passou para 100, vai voltar para 16. Aí o povo pergunta, está fazendo o quê? Rapaz, isso me preocupa. Essa casa aqui é uma casa de leis, mas para se fazer uma lei tem que se estudar. Pode ficar certo. Esse projeto foi distribuído para tudinho. Pergunte se alguém se preocupou em estudá-lo. Porque não é fácil. Não estou dizendo que os caras não querem, não. Só não é fácil. Olha o tamanho. Por isso que existe tempo, por isso que eu tenho certeza que o presidente não vai fazer não só essa discussão, mas você, você que está em casa, você tem a obrigação de estar aqui, você também é responsável por isso. Olha as cadeiras vazias, vira aí, vira a câmera para aí, vira a câmera para aí. Vazio, tem ninguém, sabe por quê? Porque você não está aqui. Aí depois você fica na rede social com mimimi, reclamando isso, reclamando daquilo, quando na verdade você deveria estar aqui. Você deveria estar aqui. Então, pessoal, assim, a gente fica descontente com certas situações, esses momentos tinham que existir, não só uma vez, mas quantas vezes forem necessárias. Eu acho que não precisa tanta pressa. O que precisa é de estudo, competência para fazer a coisa e não estar se arrependendo depois, não estar ter que vomitar uma coisa e engolir de novo. Então, é horrível, né? Então, pessoal, era isso que eu queria dizer. E a pergunta principal que a gente deve fazer no momento desse se vai ser feito estudos mais dados. Vocês pertencem a uma entidade, né? É isso? Ou são contratados? A gente tem o sistema de arrecadação da Prefeitura de Pentecostes. Pronto. E a gente foi convidado por prefeito para apresentar uma matéria que trouxesse mais justiça fiscal. Né? Isso é importante. E é importante também que a sociedade ela tenha todo o conhecimento, como está tendo agora. Perderam a oportunidade. Não perderam porque nós somos a janela, nós somos a porta, onde eles podem ver. Mas se não estivéssemos aqui, vocês iam estar falando aqui para o vento. Certo? Mais alguma pergunta, vereador? Não, só agradecer a todos que aqui estão. Foi falado aqui sobre a taxa de iluminação pública de novo, passada que foi votada aqui, como sempre vem falado. Qualquer reunião que se fala nessa taxa de iluminação pública. Infelizmente foi focado realmente mais na taxa de iluminação pública, a gente mesmo falou na época. O bloco do Zé também realmente focou só na taxa de iluminação pública. Até na época a gente estudou a taxa de iluminação pública, a gente viu que até 2016 era um valor. Aí, a partir de 2017, entrou outro valor, com vigência menor do que o de 2016. O valor menor do que o de 2016. Aí, no estudo foi feito, não estava dando para fazer a compra do material de repor, que chegou já um S10 nova, que é para poder ficar no interior, porque só um carro não está dando, que é para sede interior. Hoje chegou uma S10 nova. Aí o valor de 2018, a gente voltou aqui, foi atualizado, foi menor do que o valor de 16, só que o valor maior do que 2017. Foi só isso aí, a gente quer esclarecer, que até 2016 era um valor, em 2017 entrou um projeto em vigor que então o prefeito sancionou para entrar em vigência como anterioridade, entrou em 2000, com um valor menor, e a gente votou um valor que dê para manter, só que menor do que 2016. E, entendeu? Só para explicar a população. Só para esclarecer um ponto. Isso é importante ser dito, que a CIP hoje, a Enel simplesmente jogou para o município toda a responsabilidade da iluminação pública. Transferiu totalmente.
Então, hoje, esses recursos quase que não dá para pagar o que é trocar lâmpada, né? Hoje, o município faz essa reposição, haja vista essa nova praça hoje toda em LED, né? Que é a tendência da iluminação pública, é substituição por lâmpadas de LED, é para diminuir esse custo e ampliar a base de iluminação pública de toda a sede, de toda a zona rural. Você vê, no interior hoje tudo é luz branca, antigamente era amarela. A partir depois que a gente votou essa lei, 70% do interior está tendo ainda iluminação, que antigamente era 30%. E, como tem na lei também, a via que não foi iluminada, não precisa pagar a iluminação pública, é só vir, tira uma foto, venha e fala que você não quer pagar porque não está sendo iluminada a via. Tem no projeto de lei que a gente votou também. Isso eu li. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou passar a palavra, então, para o presidente para fazer o encerramento dessa audiência. Ou se tiver alguma pergunta. Presidente? Ok. Queria agradecer aqui o senhor Arimatec, conhecido como Ari, né? Da Fênix, consultoria, ao professor Xavier, esse grande mestre, a vereadora Valdelice, pela secretária da Casa, o vereador Zezinho Xavier, Maria do Carmo, a nossa assessora jurídica, doutora Renata, o vereador Zeca Mota, ao chefe do setor de arrecadação, Amarildo, e a vocês que nos assistem através do blog Notícias de Pentecoste. Tivemos aqui uma audiência pública com o tema o Código Tributário no nosso município, e como o Zé falou anteriormente, infelizmente a população não compareceu, mas a casa fez a parte dela. Nós estamos aqui, estamos debatendo, o povo está nos assistindo lá através do sistema de comunicação, e como eu falei anteriormente, esse debate começou hoje. Iremos ter um longo debate aqui ainda sobre esse Código Tributário, e com certeza, professor Xavier e senhor Ari, esse projeto irá ser apreciado, irá ser votado. Vai ter algumas modificações, algumas mudanças, irão ter, com certeza. Nós estamos aqui para isso, para votar esse projeto que seja bom, tanto para a administração como para a sociedade em geral. É isso que a gente quer, que a casa entre em consenso e vote esse projeto voltado para a sociedade geral do nosso município, porque tem nos cobrado em relação às taxas que pagam, muitas taxas abusivas, mas isso aqui é para isso, é para a gente fazer as correções e voltarmos aqui e aprovar essa matéria, se Deus quiser, até novembro ou dezembro, a gente está botando ela aqui em pauta e aprovando. Irá para as comissões, como já está sendo discutido. O vereador Valdelice falou que o nosso assunto importante, nós iremos convocar o nosso contador para sentar junto com os vereadores, nossa assessoria jurídica, para a gente debater esse assunto, Valdelice. Entendeu? A Vossa Excelência já fez o pedido de sessão anterior. No parecer. Ok. Ok, vereadora. A gente eu vou passar para convocar o contador, junto com a assessoria que está aqui presente, vamos sentar nós vereadores, junto com o contador e a nossa advogada, para a gente debater, ver as mudanças que foram feitas no projeto e se Deus quiser, senhor Ari, a gente, no máximo de novembro, mês de dezembro, a gente vai votar esse projeto, que é muito importante para o nosso município. Agradeço a todos. Mais alguém irá se pronunciar? Portanto, como nós já tratado, declaro encerrada essa sessão, essa audiência pública do Código Tributário. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia.